Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo está acontecendo no mundo espiritual. Você sentiu? Aquela inquietação no peito? Aquele pensamento que não sai da mente? Aquela sensação de que algo grandioso está para acontecer? Não é coincidência. Padre Pio, com seus estigmas e dom profético, viu este exato dia em que você está vivendo. Ele viu suas lágrimas secretas, suas noites de insônia, sua luta silenciosa para manter a fé quando tudo parece desmoronar. O que aconteceu às 8h50 da manhã não foi apenas um marco no tempo. Foi um portal espiritual que agora se abre para você. Muitos estão despreparados, caminhando como cegos em um campo minado. Mas você foi guiado até aqui por uma força maior. Será coincidência? Nada acontece por acaso no reino espiritual. Quando as revelações que estavam seladas começam a se manifestar, apenas corações preparados conseguem discernir. No comentário fixado, você encontra o livro digital de Padre Pio com revelações que estavam guardadas para momentos como este. Poucas unidades disponíveis. Se sua alma clama por socorro, pegue agora antes que desapareça. Depois declare: esta palavra chegou para me salvar, porque o tempo é curto e o que Padre Pio viu está se cumprindo agora, diante dos seus olhos. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho na sua dor? Quantas vezes clamou em silêncio, com lágrimas que ninguém viu? Deus contou cada uma delas. E se eu te dissesse que o céu inteiro se moveu para que esta mensagem chegasse até você hoje? As profecias de Padre Pio sobre este tempo estão confiante, se cumprindo uma a uma, como um relógio divino que não atrasa nem adianta. O que está prestes a acontecer, espreitado, mudará completamente sua percepção espiritual. Enquanto muitos correm atrás de distrações vazias, você foi separado para receber esta revelação. O tempo está se esgotando e as poucas unidades do livro digital de Padre Pio estão no comentário fixado. Se você sente que está na última chance, pegue agora. Depois escreva: cheguei no limite, mas consegui minha saída. Porque quando o caos aumenta ao seu redor, é sinal de que algo divino está prestes a nascer em sua vida. A humanidade está despreparada para o que vem pela frente. Mas você não precisa ser pego de surpresa. No silêncio do seu quarto, enquanto todos dormem, algo sobrenatural pode acontecer em sua vida. Uma cura que os médicos não explicam. Uma provisão financeira que surge do nada. Uma restauração familiar que parecia impossível. Estou liberando no comentário fixado mensagens de Padre Pio que ficaram décadas em silêncio. Só para quem está no desespero. Poucas unidades. Pegue antes que retire do ar. Depois, escreva: essa revelação tocou minha alma. Porque algumas verdades só são reveladas para quem tem olhos para ver. Prepare seu coração para o que vem a seguir. O primeiro capítulo desta revelação abrirá seus olhos para algo que estava diante de você o tempo todo, mas que você não conseguia enxergar. A névoa está se dissipando. A visão está ficando clara. O momento é agora! O relógio marcava 8h50 da manhã quando Padre Pio, em profunda oração, foi misteriosa arrebatado em espírito. O que ele viu naquele momento fez seu corpo tremer e lágrimas escorrerem por seu rosto marcado. Ele viu este tempo, seu tempo, com uma clareza que só os verdadeiros profetas possuem.
Viu as famílias despedaçadas, os corações vazios, buscando preenchimento em lugares errados. Os filhos de Deus adormecidos espiritualmente, enquanto o inimigo trabalha incansavelmente. Eles não estão preparados, sussurrou o santo, enquanto voltava à consciência normal. A humanidade não está preparada para o que está por vir. Suas mãos estigmatizadas tremiam enquanto ele anotava revelações que, só agora, Neste exato momento da história, começam a fazer sentido completo. Olhe ao seu redor. Perceba os sinais. Aquela dor que não passa. Aquela porta que insiste em permanecer fechada. Aquela luta financeira que parece não ter fim. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? E se, justamente agora, quando você pensa que chegou ao seu limite, estivesse prestes a experimentar o maior milagre da sua vida? Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo grande está para acontecer? Aquele frio na barriga, aquela expectativa que não sabe explicar de onde vem? Isso não é sua imaginação. É seu espírito captando os movimentos no mundo espiritual. O livro digital que deixei no comentário tem mistérios que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora! Depois declare: encontrei minha resposta aqui. Porque algumas revelações só fazem sentido quando você está sério para recebê-las. Quando o Padre Pio recebia os estigmas, sentia na própria carne a dor que Jesus sentiu. Da mesma forma, sua dor atual tem um propósito. Não é um castigo, é um preparo. O ouro precisa passar pelo fogo para se tornar puro. A pérola só nasce de uma ostra ferida. Sua ferida atual é o local exato onde seu milagre vai nascer. Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória, porque a confiança é a moeda do reino espiritual. Enquanto o mundo se desespera, você pode encontrar paz mesmo na tempestade mais violenta. É isso que diferencia os filhos de Deus, a capacidade de ver além do caos aparente. Aquela situação financeira que tira seu sono. Aquela doença que os médicos não conseguem explicar. Aquele relacionamento que parece irremediavelmente quebrado. Tudo isso estava nos olhos de Padre Pio quando ele chorou por esta geração. Ele viu sua luta pessoal, viu seu clamor silencioso e deixou instruções específicas para pessoas como você. Na madrugada mais escura, pouco antes do amanhecer, é quando as estrelas brilham com mais intensidade. Sua madrugada espiritual está chegando ao fim. O amanhecer está mais próximo do que imagina. Deixei no comentário fixado algo que pode mudar tudo: o livro digital com orações de Padre Pio para tempos de desespero. Não é para todos, só baixe se precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa resposta chegou na hora certa. Porque algumas palavras têm o poder de, confidente, desbloquear bênçãos que estavam represadas. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber milagres constantemente, enquanto outras lutam por anos sem ver resposta? Será que Deus tem favoritos? Absolutamente não. Mas existem, confidente, chaves espirituais que Padre Pio conhecia, chaves que destrancam portas no reino espiritual. E essas chaves estão disponíveis para você agora. Declare, confidente, amém, se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque quando unimos nossa fé à intercessão dos santos, criamos uma corrente espiritual poderosa que o inimigo não pode quebrar. Seu amém não é apenas uma palavra, é uma declaração de fé que ecoa na eternidade.
O que aconteceu às 8h50 naquele dia mudou para sempre a forma como Padre Pio via a humanidade. Ele entendeu que precisava deixar um legado, não apenas para seu tempo, mas especialmente para o seu, este momento exato da história em que você está vivendo. Um tempo de confusão espiritual, onde muitos se perdem em doutrinas vazias, enquanto seus corações continuam famintos por verdade. Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida, coloquei no comentário fixado o livro digital que pode ser sua salvação. Poucas unidades liberadas. Depois comente: essa palavra me resgatou. Porque em tempos de tempestade, precisamos de âncoras espirituais que nos mantenham firmes. O mundo espiritual opera de maneira diferente do mundo natural. No mundo natural, vemos para depois crer. No mundo espiritual, cremos para depois ver. É por isso que muitas pessoas ficam presas em seus problemas, estão esperando ver a solução antes de exercitar sua fé. Mas Padre Pio ensinou exatamente o contrário. A fé vem antes do milagre, não depois. Aquela conta que vence amanhã e você não tem como pagar. Aquele diagnóstico que tirou sua paz. Aquela situação familiar que parece não ter solução. E se hoje fosse o dia em que tudo isso começasse a mudar? E se, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, anjos estivessem sendo despachados para intervir na sua realidade? Deixe "eu tenho fé", se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque sua declaração de fé é como uma chave que abre portas no mundo espiritual. Enquanto sua boca declara, o céu se move a seu favor. Há poder nas palavras pronunciadas com fé. Na pequena capela de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio passava horas em profunda contemplação, misterioso algo extraordinário acontecia. Os fiéis relatavam ver luzes inexplicáveis, sentir fragrâncias divinas e presenciar curas que a medicina não podia explicar. Não era o homem pio que fazia estas coisas, era o poder de Deus fluindo através de um vaso completamente rendido. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que algumas pessoas recebem milagres instantâneos enquanto outras esperam anos sem ver mudança? Padre Pio entendeu este mistério. Ele percebeu que o tempo de Deus raramente coincide com o nosso tempo. O que parece demora pode ser, na verdade, um preparo meticuloso para um milagre maior do que poderíamos imaginar. Quando as águas sobem e, desesperadas que você vai se afogar, existe uma tábua de salvação. Está no comentário fixado, o livro digital de Padre Pio. Pegue agora se precisa de socorro divino. Depois escreva: calme. Deus me estendeu a mão através dessa leitura, porque algumas revelações são como confidentes botes salva-vidas em tempos de inundação espiritual. Aquela noite em que você chorou até adormecer, Deus contou cada lágrima. Aquela oração desesperada que você fez no trânsito, ela foi ouvida. Aquele momento em que você quase desistiu de tudo, anjos foram enviados para sustentá-lo sem que você percebesse. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. E agora, quando o mundo parece desmoronar ao seu redor, é o momento exato em que Ele escolheu para manifestar sua glória em sua vida. Comente: confiante, Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque quando confiamos, mesmo sem entender, abrimos espaço para milagres que nossa mente limitada nem consegue conceber. A confiança é o terreno fértil onde os milagres florescem. Padre Pio tinha um dom especial. Ele conseguia ver além do óbvio.
Enquanto médicos diagnosticavam doenças físicas, ele enxergava as raízes espirituais dos problemas. Enquanto psicólogos analisavam comportamentos, ele discernia as misteriosas forças invisíveis que influenciavam as almas. E o mais impressionante, ele deixou instruções específicas para nosso tempo, como se pudesse ver através das décadas. O que está acontecendo na sua vida agora não é por acaso. Aquela dor persistente, aquela luta financeira, aquela relação quebrada, nada disso pegou Deus de surpresa. Na verdade, estes são os cenários perfeitos para que o divino se manifeste de forma inconfundível. Quando a medicina desiste, quando o banco fecha as portas, quando o cônjuge sai de casa, é exatamente aí que Deus gosta de mostrar que Ele tem a última palavra. Este conteúdo espiritual que coloquei no comentário fixado não foi feito para curiosos. É para quem está no limite e precisa de intervenção divina. Poucas unidades liberadas. Depois, comente. Eu precisava dessa luz e Deus me encontrou. Porque algumas revelações só são compreendidas por quem está verdadeiramente faminto por verdade. Você já notou como os grandes milagres da Bíblia aconteceram em momentos de completa impossibilidade humana? O Mar Vermelho só se abriu quando o povo estava encurralado entre as águas e o exército egípcio. Os 3 jovens só viram o 4º homem na fornalha depois que foram lançados no fogo. A ressurreição só aconteceu depois da morte. É um padrão divino. Deus permite que cheguemos ao nosso limite para então mostrar que seu poder não tem limite. Escreva: Deus é fiel se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque quando declaramos sua fidelidade, mesmo em meio à tempestade, atraímos sua presença manifesta. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é imutável como sua própria natureza. Padre Pio compreendia algo que muitos santos ao longo da história perceberam. Existe um ritmo divino, uma cadência celestial que nem sempre compreendemos com nossa mente limitada. O que parece atraso pode ser, na verdade, o timing perfeito de Deus. O que parece negação pode ser, na realidade, proteção. O que parece silêncio pode ser Deus trabalhando nos bastidores de maneira que ainda não podemos ver. Aquela porta que se fechou em sua face, e se não fosse rejeição, mas redireção? Aquele emprego que você não conseguiu, e se Deus estivesse guardando algo muito melhor? Aquele relacionamento que terminou abruptamente, e se fosse para abrir espaço para a pessoa certa entrar na sua vida? Às vezes, o que interpretamos como não de Deus é, na verdade, um aguarde, tenho algo melhor. Alerta! O livro digital de Padre Pio no comentário fixado não vai ficar disponível por muito tempo. Se sua situação está crítica, baixe agora. Depois declare: essa foi minha roupel, tábua de salvação. Porque em momentos críticos precisamos de confiança espiritual precisa e poderosa. Pense na semente que precisa ser enterrada na escuridão total antes de germinar. Pense no diamante que só se forma sob pressão extrema. Pense na borboleta que precisa lutar para sair do casulo a fim de fortalecer suas asas. Sua luta atual está fortalecendo músculos espirituais que você nem sabia que possuía. Está preparando você para carregar a bênção que está por vir. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque quando nos conectamos com a comunhão dos santos, acessamos uma dimensão espiritual onde o tempo e o espaço não impõem limitações. Seu amém é uma energética que abre portas celestiais. Você já experimentou aquela calma inexplicável em meio ao caos? Aquela certeza interior de que, apesar de tudo parecer desmoronar, algo bom está por vir?
Isso não é coincidência nem imaginação. É seu espírito captando frequências celestiais que sua mente racional não consegue processar. É Deus sussurrando ao seu coração: eu ainda estou no controle. O que poucos sabem sobre Padre Pio é que suas maiores revelações vieram durante seus períodos mais intensos de sofrimento. Enquanto carregava os estigmas, feridas abertas que refletiam as chagas de Cristo, ele recebia visões e entendimentos que transcendiam o conhecimento humano comum. Era como se a dor abrisse um portal entre os mundos, permitindo que ele enxergasse realidades normalmente invisíveis aos olhos carnais. Sua dor atual não é um castigo divino, é um portal. É através dela que Deus quer revelar aspectos do seu amor e poder que você jamais conheceria de outra forma. Quando os médicos dizem, não há mais nada a fazer, quando o banco diz, seu crédito foi negado, quando a pessoa amada diz, não te amo mais, é exatamente aí que começa o hopeful território dos milagres. Se você precisa de um desesperado milagre que mude sua realidade hoje mesmo, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Limitado a poucos. Baixe agora se for urgente. Depois comente: meu milagre começou aqui. Porque algumas palavras têm o poder de catalisar transformações espirituais profundas. Você já percebeu como algumas pessoas enfrentam tragédias devastadoras e emergem com uma fé ainda mais forte, enquanto outras se afastam de Deus por causa de problemas relativamente menores? A diferença não está na intensidade da dor, mas na perspectiva espiritual. Quando entendemos que, confidente, Deus não causa o sofrimento, mas o utiliza para nos moldar e preparar, toda tribulação ganha um novo significado. Escreva: confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque a confiança é o primeiro passo para o milagre. Antes de ver a manifestação, precisamos confiar no manifestador. Antes de receber a bênção, precisamos, sério, confiar no abençoador. Existe um fenômeno espiritual que Padre Pio observava com frequência. Quanto mais próximo o milagre, mais intensa a batalha. É como se as forças contrárias se agitassem ao perceber que estão prestes a perder terreno. Se você está enfrentando uma intensificação dos problemas, uma sequência de obstáculos aparentemente impossíveis, pode ser sinal de que seu milagre está mais próximo do que imagina. Aquela dor no corpo que não cede aos tratamentos, aquela dívida que só aumenta apesar dos seus esforços, aquele filho que parece se afastar cada vez mais de Deus e da família, tudo isso estava nos olhos marejados de Padre Pio quando ele contemplou nossa geração. Ele viu o sofrimento, mas também viu a libertação que está preparada para os que perseveram. Para quem está desorando sem parar, mas ainda não viu a resposta, deixei no comentário fixado o livro que pode acelerar seus pedidos, poucas unidades. Depois escreva: minhas orações encontraram eco, porque algumas preces precisam de direcionamento específico para romper barreiras espirituais. Há um momento específico no processo de refinamento do ouro em que o ourive sabe que o metal está puro. É quando ele consegue ver seu próprio reflexo na superfície dourada. Da mesma forma, algumas provações em nossa vida têm como propósito nos refinar até que o reflexo de Cristo seja claramente visível em nós. Não é sobre punição, é sobre transformação. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a verdadeira oração não é apenas falar com Deus, é permitir que Deus fale conosco, moldando nossa perspectiva e alinhando nosso coração com seus propósitos eternos. Você já se perguntou por que Padre Pio foi tão perseguido, até mesmo dentro da própria igreja?
Por que um homem que manifestava dons tão extraordinários enfrentou tanta resistência e incompreensão? É um princípio espiritual que se repete: quanto maior o chamado, maior a oposição. Quanto mais luz alguém carrega, mais as trevas se incomodam com sua presença. Se você tem enfrentado resistência inexplicável, oposição que parece desproporcional aos seus atos, pessoas que se voltam contra você sem motivo aparente, isso pode ser um sinal. Um sinal de que você carrega algo que incomoda o reino das trevas. Um propósito, um chamado, uma unção que o inimigo teme ver manifestada. O livro digital que pode despertar o milagre que você tanto espera está no comentário fixado, mas tem poucos acessos liberados. Se for para você, você sentirá. Depois declare: senti Deus falando comigo através dessas páginas. Porque algumas revelações são chaves que destrancam destinos celestiais. Há um fenômeno na natureza chamado pressão atmosférica. Antes de grandes tempestades, a pressão cai drasticamente. Muitas pessoas sentem dores de cabeça, mal-estar, uma sensação de opressão. Da mesma forma, antes de grandes avivamentos espirituais, antes de poderosas manifestações divinas, muitas vezes há um período de pressão intensa. Se você tem sentido um peso espiritual aumentando, uma resistência crescente, pode ser o prenúncio de algo extraordinário. Deixe, eu tenho fé, se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé não é ausência de dúvidas, é persistir apesar delas. É continuar crendo mesmo quando os sentidos e as circunstâncias gritam o contrário. É essa fé persistente que move o coração de Deus. Padre Pio tinha um entendimento singular sobre o tempo espiritual. Ele sabia que, no reino celestial, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O que para nós parece uma eternidade de espera, pode ser, na perspectiva divina, apenas um breve momento de preparo. O agricultor que planta a semente não a desenterra todo dia para ver se está crescendo. Ele confia no processo invisível que acontece debaixo da terra. Sua espera não é em vão. Seu clamor não é ignorado. Suas lágrimas não são desperdiçadas. Deus está usando este tempo aparente de silêncio para orquestrar circunstâncias, mover corações, alinhar situações de maneira que, quando o milagre vier, seja completo, perfeito, sem deixar brechas para o inimigo roubar sua bênção. Quando só uma intervenção divina pode resolver, Padre Pio deixou instruções específicas. Estão no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades para quem precisa urgente. Depois escreva: a intervenção chegou através dessa leitura. Porque algumas situações ultrapassam os limites da capacidade humana e exigem intervenção sobrenatural. Nas primeiras horas da madrugada, quando o mundo ainda dormia, Padre Pio já estava em calma, comunhão com o divino. Era nestes momentos de silêncio absoluto que ele recebia as revelações mais impactantes sobre o futuro da humanidade. Ele via ondas de escuridão avançando sobre nações, mas também via pontos de luz resistindo. Pessoas comuns que, no secreto de seus quartos, mantinham acesa a chama da fé verdadeira. Você é um desses pontos de luz. Mesmo quando tudo ao seu redor parece consumido pela escuridão, mesmo quando as notícias são devastadoras, mesmo quando sua própria família não compreende sua fé, você continua acreditando. E isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Na verdade, sua persistência em crer, apesar de tudo, é o que abre portas para milagres extraordinários. O livro digital de Padre Pio no comentário fixado carrega uma energética força espiritual que pode virar sua situação. Não é para todos.
Pegue se estiver desesperado. Depois comente. Senti o poder dessas palavras. Porque algumas revelações são como raios que cortam a escuridão e iluminam caminhos que pareciam bloqueados. Existe um princípio espiritual que poucos compreendem. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao nosso limite, não para nos quebrar, mas para nos mostrar que seu poder não tem limites. Quando esgotamos todos os recursos humanos, quando tentamos todas as soluções possíveis, quando chegamos à conclusão de que não há mais nada a fazer, é exatamente aí que o sobrenatural encontra espaço para se manifestar. Escreva, confiante, Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque a fidelidade de Deus não depende das nossas emoções flutuantes ou das circunstâncias mutáveis. Ela está ancorada em sua natureza imutável. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões, continua operando hoje. Você já experimentou aquela paz inexplicável em meio ao caos? Aquela certeza interior de que, apesar de tudo parecer desmoronar, algo bom está por vir? Padre Pio chamava isso de frequência divina. Quando nosso espírito sintoniza com as realidades celestiais, independentemente do que nossos olhos físicos estão vendo, é como um rádio que capta ondas invisíveis e as transforma em música audível. Aquela doença que os médicos disseram ser incurável, aquela dívida que parece impossível de quitar, aquele filho que se afastou completamente da fé, aquele casamento que está por um fio. Padre Pio viu tudo isso e viu também as openon, soluções divinas que estão preparadas para quem persevera na fé. Soluções que transcendem a lógica humana e desafiam as probabilidades. Para quem precisa que Deus mova montanhas na sua vida, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado. Baixe se for questão de sobrevivência espiritual. Depois declare: as montanhas começaram a se mover, porque algumas palavras têm o poder de desencadear movimentos tectônicos no mundo espiritual. Há um fenômeno conhecido na física quântica chamado entrelaçamento quântico, quando duas partículas se conectam de tal forma que, mesmo separadas por distâncias enormes, o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Padre Pio compreendia um princípio semelhante no mundo espiritual. Quando nosso coração se entrelaça verdadeiramente com o coração de Deus, distâncias, tempo e circunstâncias adversas perdem seu poder limitador. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque no mundo espiritual, as barreiras de tempo e espaço não existem da mesma forma que no mundo físico. A comunhão dos santos não é apenas um conceito teológico, é uma realidade viva e atuante. Existe uma séria diferença fundamental entre religiosidade e espiritualidade verdadeira. A religiosidade se apega a rituais vazios, a aparências externas, a tradições humanas. A espiritualidade autêntica, por outro lado, busca uma conexão viva com o divino, uma experiência transformadora que muda o ser de dentro para fora. Padre Pio não era um homem religioso, era um homem profundamente espiritual. O que está acontecendo no mundo hoje não surpreendeu Deus. A confusão moral, a inversão de valores, o aumento da violência, a desintegração familiar, tudo isso foi previsto nas Escrituras e reiterado através de santos como Padre Pio. Mas junto com essas previsões sombrias, vieram também promessas de proteção e provisão especiais para aqueles que permanecerem fiéis. Se você está preso em uma situação sem saída, a chave da libertação pode estar no livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado. Poucas unidades. Depois escreva: encontrei minha liberdade aqui. Porque algumas revelações são como chaves que abrem portas que pareciam permanentemente trancadas. Você já notou como alguns testemunhos de milagres seguem um padrão semelhante?
A pessoa chega ao desespero do poço, esgota todos os recursos, ouve dos especialistas que não há mais esperança. E então, quando tudo parece perdido, surpreende-se, algo inexplicável acontece. Uma cura que desafia a medicina. Uma provisão financeira que surge do nada. Uma restauração familiar que ninguém acreditava ser possível. Não é coincidência, é o padrão divino se manifestando. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a verdadeira oração não é apenas falar com Deus, é permitir que Deus reescreva nossa história, redirecionando circunstâncias que pareciam definitivas e irreversíveis. Existe um momento específico no processo de refinamento do ouro em que o metal precioso deve passar pela temperatura mais alta. É o último estágio antes da purificação completa. Se você está passando pelo fogo mais intenso da sua vida, se a temperatura parece insuportável, pode ser um sinal de que sua libertação está muito próxima. Os últimos momentos antes do milagre são frequentemente os mais desafiadores. Aqueles pensamentos de desistir que às vezes invadem sua mente. Aquela voz interior que sussurra: não vai dar certo, você está sozinho, Deus te abandonou. Padre Pio alertava sobre essas investidas do inimigo, especialmente quando estamos próximos de um grande avanço espiritual. É como se o adversário pudesse sentir que está prestes a perder terreno e intensificasse seus ataques. Para quebrar as correntes que prendem sua vida, o livro digital do Comentário Fixado tem orações específicas. Limitado, pegue agora se precisa se libertar. Depois comente: as correntes se quebraram. Porque algumas revelações têm o poder de desfazer nós espirituais que nos mantiveram presos por anos. Deixe "eu tenho fé" se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé é como uma âncora que mantém nossa alma firme, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos arrastar para o desespero. E agora mesmo, enquanto você lê estas palavras, essa âncora está se firmando mais profundamente. O que aconteceu às 8h50 daquela manhã mudou para sempre a forma como Padre Pio via a humanidade. Elevado em êxtase místico, ele testemunhou algo que poucos olhos mortais puderam contemplar. Viu o plano divino se desenrolando através dos séculos, viu como cada peça se encaixava perfeitamente, viu como até mesmo as maiores tragédias eram, de alguma forma misteriosa, incorporadas ao propósito maior de Deus. E nesse grande quebra-cabeça cósmico, ele viu você. Viu sua luta, viu suas lágrimas noturnas, viu sua perseverança silenciosa quando todos ao seu redor desistiram de acreditar. E ficou profundamente comovido. Porque entendeu que pessoas como você seriam hopeful, fundamentais para os tempos que estavam por vir, estes tempos em que vivemos agora. A chave que pode abrir as portas fechadas da sua vida está no livro digital de Padre Pio, no Comentário Fixado. Poucos acessos disponíveis. Depois declare: as portas se abriram, porque algumas revelações são como chaves mestras que destrancam não apenas uma, mas várias portas ao mesmo tempo. Existe um princípio no reino espiritual conhecido como a lei do contraste. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes parecem as estrelas. Da mesma forma, quanto mais desafiador o tempo em que vivemos, mais extraordinários são os milagres que Deus manifesta para confirmar sua presença e poder. Os maiores milagres da Bíblia não aconteceram em tempos de paz e prosperidade, mas em momentos de crise extrema. Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque a confiança em meio à tempestade é a mais poderosa declaração de fé que podemos fazer.
É quando dizemos ao universo: sei quem está no controle, e não são as circunstâncias. Você já se perguntou por que algumas pessoas passam por provações semelhantes às suas, mas emergem completamente diferentes? Algumas amarguradas e derrotadas, outras fortalecidas e radiantes. A diferença não está na intensidade da dor, mas na interpretação espiritual que damos a ela. Quando entendemos que nossas lutas não são punições, mas preparações, toda a perspectiva muda. Aquela doença que resiste a todos os tratamentos, aquela situação financeira que só piora apesar dos seus esforços, aquele relacionamento que parece irremediavelmente quebrado. Padre Pio via além dessas circunstâncias aparentes. Ele enxergava o hopeful, propósito divino por trás de cada provação. E deixou orientações específicas para pessoas como você, que enfrentam batalhas que parecem impossíveis de vencer. Para feridas que não cicatrizam, deixei no comentário fixado o livro digital com orações de cura de Padre Pio, acesso limitado. Se sua alma está sangrando, pegue agora. Depois escreva: minha cura começou aqui. Porque algumas palavras têm o poder de iniciar processos de cura que a medicina convencional não alcança. Existe um fenômeno fascinante na natureza chamado ressurgência, quando águas profundas, ricas em nutrientes, sobem à superfície, criando algumas das áreas mais férteis dos oceanos. Da mesma forma, nos momentos mais profundos de dor e desespero, verdades espirituais que estavam adormecidas em nosso interior podem ressurgir, trazendo uma fertilidade espiritual que não conhecíamos antes. Amém. Se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque no mundo espiritual, as conexões transcendem o tempo e o espaço físico. A comunhão dos santos não é apenas um conceito teológico, é uma realidade dinâmica que pode impactar diretamente nossa experiência cotidiana. Você já teve aquela experiência de coincidências inexplicáveis? Aquele momento em que você precisava exatamente de algo e de repente isso apareceu de forma inesperada? Aquela pessoa que cruzou seu caminho exatamente quando você mais precisava? Padre Pio chamava isso de sincronicidade divina, momentos em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna tão fino que podemos vislumbrar a mão de Deus operando em nossa realidade. O que está acontecendo hoje no mundo, a confusão moral, a desintegração familiar, a inversão de valores, tudo isso foi previsto. Mas, junto com essas previsões sombrias, vieram também promessas extraordinárias para aqueles que permanecerem fiéis. Promessas de proteção sobrenatural, de provisão miraculosa, de paz inexplicável em meio ao caos. O remédio espiritual que pode curar o que nenhum médico conseguiu está no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades. Se você precisa de cura completa, baixe. Depois comente: encontrei meu remédio divino. Porque algumas revelações atuam como antibióticos espirituais, combatendo infecções da alma que nenhum tratamento convencional consegue atingir. Existe uma diferença crucial entre esperar por Deus e esperar em Deus. Esperar por Deus implica passividade, como se estivéssemos apenas aguardando que Ele faça algo. Esperar em Deus, por outro lado, é uma postura ativa de confiança, uma certeza interior de que, mesmo no aparente silêncio, Ele está trabalhando. Padre Pio era confiante, mestre em esperar em Deus. Mesmo quando não via resposta imediata, mantinha-se firme na confiança. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a verdadeira oração não é apenas falar palavras, é estabelecer uma conexão viva com o divino, uma conexão que pode reconfigurar completamente nossa realidade.
Há um momento no processo de nascimento chamado transição. É considerado o estágio mais difícil e doloroso, mas também o que antecede imediatamente a chegada do bebê. Muitas mulheres relatam que, neste momento, sentem que não conseguirão prosseguir. Da mesma forma, no mundo espiritual, frequentemente o momento de maior dor e aparente impossibilidade é o que precede imediatamente o milagre. Aquela situação que parece só piorar a cada dia. Aquele problema que, em vez de se resolver, tem se complicado ainda mais. Aquela dor que, em vez de diminuir, tem se intensificado. E se tudo isso fosse apenas o estágio de transição antes do seu milagre nascer? E se justamente agora, quando você pensa em desistir, estivesse a apenas um passo da sua libertação? Para males que só Deus pode curar, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado tem o que você precisa, limitado a poucos casos urgentes. Depois, declare: a cura tocou minha vida, porque algumas revelações agem como bálsamo divino sobre feridas que a medicina tradicional declarou incuráveis. Deixe "eu tenho fé" se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, é a persistência apesar delas. É continuar acreditando mesmo quando tudo ao redor parece contradizer o que cremos. É essa fé persistente que move o coração de Deus. Chegamos ao momento em que preciso falar diretamente ao seu coração. Tudo o que você leu até aqui não foi por acaso. Cada palavra, cada frase, cada revelação foi cuidadosamente preparada para este exato momento da sua vida. Enquanto o mundo lá fora continua girando em sua loucura frenética, misterioso, algo está acontecendo no mundo espiritual. Uma movimentação celestial que tem seu nome escrito. Lembra daquela noite em que você chorou até adormecer, pensando que ninguém via suas lágrimas? Deus viu. Lembra daquela oração desesperada que você fez, achando que tinha batido em um céu de bronze? Ela foi ouvida. Lembra daquele momento em que você quase desistiu de tudo, sentindo que não havia mais esperança? Anjos foram enviados para sustentá-lo, mesmo que você não tenha percebido. Se esta for sua última esperança, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado foi feito para você. Poucas unidades para casos extremos. Baixe agora. Depois escreva: minha esperança renasceu. Porque algumas revelações têm o poder de ressuscitar esperanças que pareciam mortas e sepultadas. O milagre que você tanto espera não está apenas a caminho, ele já começou. Como uma semente plantada que inicia sua germinação debaixo da terra, invisível aos olhos, seu milagre já está em processo. Os primeiros sinais talvez sejam sutis, uma paz inexplicável em meio à tempestade, uma certeza interior que desafia a lógica das circunstâncias. Pequenas coincidências que começam a se alinhar. Não despreze os começos pequenos. Padre Pio frequentemente dizia a seus filhos espirituais: calme, ore, espere e não se preocupe. Esta tríplice orientação continua tão poderosa hoje quanto era então. Ore, mantenha-se conectado com a fonte. Espere, não com passividade, mas com expectativa ativa. Não se preocupe. A preocupação é uma oração ao contrário, é fé no negativo. Substitua-a pela confiança. O amanhecer sempre vem depois da noite mais escura. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma verdade cósmica que se reflete tanto no mundo natural quanto no espiritual. Se você está atravessando a noite mais escura da sua vida, saiba que o amanhecer está mais próximo do que imagina. E não será apenas um novo dia, será uma nova vida.
Escreva: "Eu confio", se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque no mundo espiritual, nossas declarações de fé têm poder criativo. Elas não apenas refletem o que cremos, elas ajudam a moldar a realidade que viveremos. Quando tudo falha e só resta clamar por socorro divino, o livro digital está no comentário fixado, acesso limitado para situações críticas. Depois comente: "O socorro chegou na hora certa." Porque algumas revelações agem como equipes de resgate espiritual, alcançando-nos exatamente quando pensávamos que não havia mais saída. Aquela dor no seu corpo que resiste a todos os tratamentos, e se amanhã ela começasse a ceder inexplicavelmente? Aquela dívida que parece impossível de quitar, e se nos próximos dias uma provisão inesperada chegasse até você? Aquele filho que se afastou da fé, e se neste exato momento ele estivesse sendo trabalhado pelo Espírito Santo, preparando-se para retornar? Aquele casamento que parece irremediavelmente quebrado, e se um processo de restauração já tivesse sido iniciado nos bastidores espirituais? Não são apenas possibilidades, são probabilidades para quem entende como o mundo espiritual opera. Padre Pio via essas realidades com confiança cristalina. Ele compreendia que o visível é moldado pelo invisível, que as circunstâncias materiais respondem a comandos espirituais, que a realidade física é mais maleável do que imaginamos quando acessamos as leis superiores do reino de Deus. Seu milagre está chegando. Não é uma expressão vazia para confortá-lo, é uma realidade espiritual que já está em movimento. Como um trem que ainda não vemos ou ouvimos, mas que já saiu da estação e se dirige inequivocadamente para nós, sua bênção está a caminho. E quando ela chegar, será tão extraordinária que compensará cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dúvida. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque no mundo espiritual, reconhecer e honrar aqueles que caminharam fielmente antes de nós abre canais de bênção que podem acelerar nossos próprios milagres. Para quem está se afogando em problemas e precisa de salvação urgente, deixei no comentário fixado a boia de salvação espiritual, poucas unidades. Depois declare: fui resgatado por essa palavra. Porque algumas revelações agem como equipamentos de salvamento em mares tempestuosos, mantendo-nos à tona até que a tempestade passe. Há um fenômeno na física chamado tensão superficial, uma propriedade que permite que certos insetos caminhem sobre a água, que faz gotas se formarem em vez de a água se espalhar. Da mesma forma, no mundo espiritual, existe uma tensão de fé. Aquele momento limiar em que tudo parece prestes a desabar, mas uma força invisível ainda mantém as coisas no lugar. Você pode estar nesse momento agora mesmo, aparentemente no limite, mas sobrenaturalmente sustentado por uma força que desafia a gravidade das circunstâncias. A gratidão antecipada é uma das forças mais poderosas do universo espiritual. Quando agradecemos por algo que ainda não vemos manifestado, demonstramos o tipo mais puro de fé, aquela que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Comece a agradecer agora pelo milagre que está a caminho. Agradeça como se já tivesse acontecido. Esta não é uma técnica de pensamento positivo, é um princípio espiritual profundo que Padre Pio praticava e ensinava. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a verdadeira confiança não depende de vermos resultados imediatos. Ela, calma, persiste mesmo quando o céu parece silencioso, sabendo que os maiores movimentos divinos frequentemente acontecem nos bastidores, antes de se manifestarem visivelmente.
Quero que você feche os olhos por um momento e visualize sua vida 6 meses a partir de agora, completamente transformada. Aquela doença curada, aquelas dívidas quitadas, aquele relacionamento restaurado, aquela paz interior estabelecida. Não é fantasia, é um exercício de fé que, confidente, prepara seu espírito para receber o que Deus já separou para você. Como uma noiva que prepara o enxoval antes do casamento, prepare seu coração para o milagre que está a caminho. Se você precisa de uma transformação total na sua vida, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado pode ser o catalisador. Limitado. Pegue se estiver pronto para mudar. Depois escreva: minha metamorfose começou! Porque algumas revelações funcionam como casulos espirituais, ambientes protegidos onde transformações profundas podem acontecer. O que aconteceu às 8h50 daquela manhã, quando Padre Pio teve aquela visão extraordinária, não foi apenas um evento histórico isolado. Foi um portal que se abriu entre o céu e a terra, um canal que continua ativo para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E você, que chegou até aqui, demonstrou que tem ambos. Seu milagre está mais próximo do que nunca. Não porque você mereceu, mas porque Deus é fiel. Não porque você não cometeu erros, mas porque a misericórdia divina é maior que qualquer falha humana. Não porque você nunca duvidou, mas porque mesmo em suas dúvidas, nunca desistiu completamente. O sol sempre nasce depois da noite mais escura. A primavera sempre vem depois do inverno mais rigoroso. A ressurreição sempre segue a morte mais definitiva. Este é o padrão divino que se repete em toda a criação e em toda a história sagrada. E agora, confiante, este padrão vai se manifestar em sua vida. Deixe, eu tenho fé, se confiar que Deus nunca abandona seus filhos. Porque esta declaração simples, quando feita com sinceridade de coração, ressoa nas cortes celestiais e energética processos divinos que já estão em andamento a seu favor. Seu milagre não apenas está chegando, ele já começou. Os primeiros sinais talvez sejam sutis, como o movimento de uma semente germinando debaixo da terra, invisível aos olhos, mas real e irreversível. Preste atenção às pequenas coincidências, aos momentos de paz inexplicável, às ideias repentinas que surgem em sua mente. São todos sinais de que o sobrenatural está invadindo sua realidade natural. A vitória já é sua. Não porque você veja ainda todas as evidências, mas porque no mundo espiritual ela já foi decretada. Como um documento legal que foi assinado e está a caminho pelo correio, sua bênção já tem seu nome nela e está em trânsito para a sua vida. Seja abençoado com a paz que excede todo entendimento. Seja fortalecido com poder no homem interior. Seja envolvido por um amor que nenhuma circunstância pode separar. Seu inverno está terminando. Sua primavera chegou. O milagre é seu.